Boa tarde, gente. Tudo bem? A Andrea já entrou. Feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. Gostaria de atender, agradecer, porque realmente a gente tem tido uma boa audiência para as lives que a gente está realizando, né? Mas também a gente está trazendo gente de peso, significado, que sabem efetivamente o que estão falando, né? Um desses casos é a nossa querida professora doutora em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, Andrea Patapoff, que ganhou merecidamente, é lógico, a medalha de honra ao mérito em educação pelos serviços prestados para a educação brasileira. Minha amiga, que eu posso falar, ai, que bom! Fico muito feliz em contar isso toda vez e eu vou contar, né? É uma marca, né? Uma marca muito positiva. Fico emocionada, sabe, Andréia? Porque é tão difícil a educação, mas quando a gente consegue alguma coisa, a gente precisa mostrar, olha, é possível, né? É possível. Bom, gente, tem muita gente aqui, fico super contente de novo. E vamos entrar no tema da nossa live de hoje. A Andrea fez um post e ela usou um termo tão bonito, né? E um dia, de repente, tudo parou. As nossas vidas, né, André? Não deixei nem você falar ainda. As nossas vidas tomaram uma outra dimensão e estava todo mundo no mesmo barco. Furado ou não, o barco está aí. E o que a gente quer trazer aqui é uma questão muito importante para o enfrentamento desses dias, né? É sábio que a BNCC trabalha com 10, acho que é 10 competências, e o que vem a ser essas competências, especialmente na educação infantil. A Andrea vai explicar direitinho isso e vai trabalhar a resiliência como uma competência socioemocional e importante para a criança. E não é só para a criança, é importante para nós, enquanto pessoas, né? E não é só para o momento da pandemia, é importante para esse momento, para a volta, para o futuro que ainda nos aguarda e para o resto das nossas vidas. A resiliência nos ajuda a mudar essa competência. E o que tem a ver a resiliência com essas habilidades socioemocionais? Acho que você está bem curioso para descobrir isso, né? Então, é toda a sua palavra, Andréia. O teu prazer de aprender mais com você. Imagina, Maria, trocar ideias, né? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? De poder estar aí, né? Como que a gente, como eu disse ali, de repente tudo parou, de repente todo mundo ficou longe e precisamos adaptar. Nessa adaptação, nós utilizamos esse recurso tecnológico que tem nos feito bem na medida do possível, que é estar em conexão com a educação, estar em conexão com educadores interessados, comprometidos, né? Então, ter esses encontros virtuais à distância tem sido a minha rotina, né? Então, infelizmente, é isso que nós temos para hoje. No entanto, felizmente, nós temos esse recurso hoje. Né? Então, essa resiliência de nos adaptar, essa resiliência dessa necessidade de buscar estratégias
para legitimar aquilo que faz parte da nossa vida, que é o ar que a gente respira no âmbito profissional, que é a formação, que esses momentos de reflexões, que faz parte, pelo menos, do meu dia a dia, né, das minhas viagens, das minhas idas e vindas, de buscar realmente estar em conexão com pessoas que, pelo menos, têm ideais e ideias semelhantes aos nossos, né? As nossas percepções, as nossas ideias em relação ao que é uma educação, por exemplo, de qualidade. E quando você fala que eu recebi prêmios, papapá, não, isso pouco me importa realmente. Eu acho que o meu prêmio maior é poder ter esses momentos de troca. Eu acho que isso que é a minha é o meu combustível para realmente fortalecer, né? Aquela palavra que eu sempre digo para os meus alunos nas formações, que é a utopia. Um dia vai dar certo, um dia as coisas vão se encaixar, um dia nós vamos encontrar um caminho para que essa educação de qualidade que a gente tanto almeja, a gente tanto fala no plano do discurso, e eu ouço muitas professoras, mas falar aí é fácil. Nós sabemos, né, que falar realmente, estar em uma sala, estar em uma escola, estar em uma comunidade escolar não é fácil. Pede muito esforço, pede muita perseverança, pede essa força realmente que nós, professores, seja da educação infantil, do fundamental, do ensino médio, do ensino superior, que o professor tem. Essa necessidade de educar para transformar e nunca para estagnar. E hoje o tema da nossa conversa ele vai muito ao encontro daquilo que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Eu tive na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com a educação infantil, minha banca aqui na minha frente, por excelência, em que eu trabalhei a importância dessa qualidade, dos espaços da educação infantil no atendimento do 0 a 3. No entanto, quando nós falamos de qualidade, vem muito à tona a concepção da polissemia disso, Quer dizer, eu tenho ali vários âmbitos que percorrem a qualidade da educação. E nós temos aí, com a BNCC, nós tivemos com esse documento o trabalho com as competências gerais. Só que para falar de competências gerais, eu gostaria de fazer uma breve introdução para a gente conseguir fazer uma linha de pensamento que seja coerente com a ideia, os pressupostos, as convicções que nós temos em relação até chegar à resiliência. Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre competência. Então, o que são competências? Então, vamos falar do que são competências, por que competências gerais, por que a questão dessas competências gerais na educação básica, Vamos falar sobre isso, e aí chegar nas competências socioemocionais e citar uma, que nós temos várias, Uma delas é a resiliência, que é algo tão importante e que é algo que nós vamos precisar estar, Nós, como professores, antes de tudo, como seres humanos, precisamos estar preparados para o que nós estamos passando e o que nós iremos vivenciar no retorno às aulas pós aí o isolamento social, o afastamento das crianças e tudo mais. Então, é algo que nos pegou de surpresa, Não existe nenhuma teoria, nada que dê para a gente uma confirmação exata que vai por esse caminho, que esse caminho é o correto. Não temos. As experiências em outros países estão acontecendo agora, seja na China, seja em Portugal, seja na Itália, estão acontecendo agora. Então, nós não temos evidências científicas que nos aponte caminho. Mas nós temos princípios norteadores. E eu acredito que a BNCC, ela foi, eu acho que a ideia das competências socioemocionais presente nos currículos
da educação básica, ela fortalece muito ações educativas que sejam aí realmente coerentes com essa necessidade que se faz presente na atualidade, né? Então, vamos lá. Falar de competência, né? Então, competência, né? Os alunos sempre perguntam, mas competência não é a mesma coisa que habilidade? Não. São coisas que elas se casam, né? Elas estão ali, caminham juntas, no entanto, elas têm conceitos diferentes. Né? Então, para eu resolver problemas, por exemplo, eu tenho uma competência que supõe, para eu resolver um problema, seja de ordem matemática ou seja de ordem funcional do dia a dia, supõe aí várias habilidades. Né? Então, eu preciso, para resolver, ter a competência, mas eu preciso ter também habilidades. Então, eu preciso calcular, ler, interpretar, tomar decisões, N coisas, aí N exemplos de habilidades que poderiam ser inúmeras, milhares, mas para solucionar um problema de matemática, por exemplo. No entanto, quando nós falamos de competência, nós estamos falando num âmbito, numa complexidade muito maior. Por quê? A competência ela vai ser a junção dessas habilidades que eu consigo a ponto de generalizar para várias instâncias. Quer dizer, uma competência requer várias habilidades. Para eu resolver um problema de matemática, eu vou precisar saber ler, eu vou precisar saber interpretar, eu vou precisar estabelecer relações com as inúmeras operações lógicas matemáticas, abstrair até mesmo estruturas lógicas matemáticas para resolver aquele problema. Então, a competência, de uma forma geral, ela me ajuda sempre a tomar decisões, né? Porque essa necessidade, essa possibilidade que a competência me dá, ela vem com a generalização em relação a essas habilidades, e aí eu tomo a decisão a partir do quê? Do conhecimento. Né? A partir desse conhecimento que eu fui estabelecendo relações. Então, eu não resolvo problemas no âmbito da competência por achismo, eu acho que é assim. Não, eu resolvo problemas por competência técnica, por conhecimentos. Então, a competência, ela não pode ser vista como algo que é ensinado. Né? O professor Lino de Macedo, ele faz uma relação muito legal da competência, por exemplo, com estruturas. Então, ela é uma estrutura, ela é um sistema organizado, mentalmente falando, que ajuda o sujeito a resolver problemas. Então, a competência, ela vai ser... Como que ela é desenvolvida? Ela vai ser sendo desenvolvida de acordo com a solicitação do meio, de acordo com o ambiente que ela está inserida. Né? As experiências que ela vai vivenciar vai favorecer a construção de competências. Sejam elas competências aritméticas, competências linguísticas, de comunicação, né? Sejam aí as diversas e as socioemocionais. Então, o professor ele precisa saber o quanto é importante que o professor conheça como a criança constrói, ele desenvolve as competências, para quê? Para que ele consiga articular muito bem, né, com boas estratégias, a relação até mesmo dos objetivos, os conteúdos, a metodologia, para que a criança ela consiga numa situação processual e não pontual. Então, é uma ingenuidade acreditar que eu vou dar uma aula hoje sobre de biologia, sobre um determinado tema, ou eu vou ensinar lá na educação infantil que a criança seja solidária. É uma ingenuidade tamanho, porque isso, o sujeito, ninguém aprende no raiar do sol. Nenhum conteúdo, nada. Né? Eu preciso estabelecer relações, as coisas elas vão acontecendo na medida que aquela situação ela vai se integrando no meu sistema de significação. Então, olha lá, competência não é ensinado, competência ela vai sendo desenvolvida. No entanto, veja lá,
competência tem uma relação muito forte com o aspecto afetivo. Né? Eu aprendo o quê? Eu não aprendo pela Maria. A Maria não aprende pela Andréia. Né? Como nós, muito tempo pensou-se que o professor fazer um questionário, o aluno responder por decoreba, né? Aprendia alguma coisa, não é por aí. Então, eu preciso do quê? Eu preciso que essas experiências que a minha criança vive nos ambientes educacionais sejam experiências que afetem eles, né, para que ele consiga organizar o seu pensamento. Então, nós aí temos, como nós já falamos em outras lives, em outros encontros, que cada vez mais, infelizmente, as nossas crianças estão tendo um contato, por exemplo, em âmbito de espaço muito reduzido, né? Praças, ruas, fundo de quintal, né? O próprio interior das casas, ou mesmo o âmbito familiar, infelizmente, muitas vezes eles não são propícios nem mesmo para o desenvolvimento dessas competências e das habilidades. Né? Aí vem a BNCC. Né? A BNCC ela vem falando assim, olha, nós precisamos trabalhar com um sujeito, precisamos transformar essa escola que busque a formação integral desse sujeito. Né? Então, não adianta a gente querer essa educação de ensinagem. Nós precisamos de uma educação que verse, que priorize, que vai valorizar a aprendizagem. Então, e aí? Né? O que é essa aprendizagem? Essa é outra pergunta, né? Olha, como que se dá essa aprendizagem? Então, essa aprendizagem, ela vem com esse processo de construção de competências por meio das habilidades. Então, as habilidades, o conjunto das habilidades é que vai favorecer que haja, por exemplo, uma aprendizagem significativa. Então, o desenvolvimento das competências, gente, muitas vezes as pessoas, a base trouxe, inventou moda. Não, não foi a base, já estava lá na LDB, a LDB já falava lá no artigo 9º que todos, seja educação infantil, seja ensino fundamental, ensino médio, toda a educação básica deve sim estabelecer um trabalho que desenvolva competências e diretrizes. Né? Então, desde a LDB já tinha esse comprometimento com o trabalho por competências. Aí, quando chega a BNCC, né, ela vem com o intuito dessa formação integral. Não apenas formar o sujeito que saiba responder, mas aquele que sabe pensar e que essas competências sejam mesmo vamos colocar, um grande alvo. Né? O alvo, aquilo que o professor precisa galgar esforços para que essas competências sejam desenvolvidas. Então, a base, ela traz lá as competências gerais. Né? Então, eu preciso compreender essa importância essa aprendizagem significativa para a vida, não apenas para a escola. Né? Então, não é para a vida, mas a escola precisa ser a vida. Eu acho que é melhor essa denominação. Né? Então, eu preciso reconhecer essas realidades que vão realmente sinalizar para uma formação de um homem pleno, um sujeito pleno, né? E não apenas aquele que sabe fazer contas, aquele que sabe ler, né, escrever, mas aquele que sabe estabelecer relações. Então, até mesmo pela rápida evolução, a globalização e tudo mais que nós temos, a escola precisa se antenar. Olha lá, nós tínhamos uma escola, né? Espero que só tínhamos. Uma escola do século XX e alunos do século XXI. Então, nós precisamos, vamos precisar equilibrar isso. Precisamos de uma escola do século XXI. Né? Então, nós temos a certeza que eu preciso de uma educação que desenvolva competências para tornar as pessoas capazes de viver, de fazer
fazendo o melhor possível, né? Que tenha um projeto de vida, que a pessoa saiba se comunicar, que ela saiba ser criativo, analítico, que ela esteja aberto ao novo, que ela saiba ser colaborativo, que ela seja resiliente. Né? Que ela seja um sujeito que saiba fazer uma leitura de mundo, que ela lê texto, ela seja um bom leitor, ela tem uma postura de leitor. Então, para isso, eu preciso de uma escola que não simplesmente ela vá trabalhar de uma forma compartimentalizada essas competências, porque competência não se ensina, mas trabalhar com esse sujeito integral que vá realmente fortalecer a partir de uma transdisciplinaridade, vamos falar assim, essa relação dessas competências com as atitudes do professor. Né? Eu acho que é trans e interdisciplinaridade, né, Andréa? No caso, vamos falar agora em línguas gerais da educação básica. Que nem é perigoso falar de transdisciplinaridade na educação infantil. Os estudiosos da base vão me matar, porque na educação infantil nós não temos mais disciplina. Mas, no âmbito de educação básica, é essa ideia transdisciplinar, né? Está tudo interrelacionado. Por exemplo, eu tenho mais experiência no fundamental, então a questão da disciplina, se bem que é um equívoco, né? Tratar só como disciplina, fica muito presente. Andréia, eu queria arriscar um exemplo. Eu vou dar o exemplo e você me corrija caso ele não seja adequado para essa fala, né? Existe uma situação que é a seguinte: segundo ano, primeiro ano, terceiro ano, que é justamente quando a criança começa a crescer e ela vai descentrando, ela vai conseguindo estabelecer outras relações com os colegas. Quando elas saem da educação infantil e vão para o fundamental, as professoras do primeiro, eu vou citar só primeiro e segundo anos. Fala assim, nossa, eu preciso trabalhar com eles a questão do respeito ao colega, da empatia. Parece que eles não aprenderam nada. A questão não é não aprender nada, né? A questão é que essas crianças, elas continuam aprendendo as mesmas competências ao longo de toda a vida dela, especificamente da escolaridade. Então, quando eu me preocupo com as relações, não adianta eu falar assim, eu vou contar uma historinha que mostra bonitinho como é que você tem que se comportar. Eu estou usando a literatura infantil. Não, gente. Moral da história. Moral da história não funciona. Agora, se você usa uma outra linguagem, usa até a história como um disparador, né? Puxa vida, como será que se sentiu o porquinho que não conseguiu fazer amizade? Se acontecesse isso com você, na hora do lanche, alguém não traz lanche. Gente, nós temos um problema aqui. O que a gente pode fazer? Isso não é o conteúdo. Isso é a competência, no caso socioemocional, para a gente poder trabalhar com as crianças. O pai é o primeiro que reclama quando a criança do primeiro e segundo ano batem para resolver os problemas. E ele acha que o problema se resolve. Eu já falei com a professora. Sim, falou com a professora, exemplificou um problema, colocou uma questão, só que se essa professora entende, ela não vai dar castigo, ela não vai nada disso. Ela vai transformar as situações em sala de aula momentos para que a criança haja de uma outra maneira e vai fazendo o exercício dessa competência de empatia, de resolução de problemas, sendo efetivo em função da vivência que ela está passando. Tá correto eu falar isso, Andréia?
Não, ó, eu acho que não é questão de estar correto, eu acho que é naturalmente coerente e muito importante compreender que essas competências e até mesmo, seja questões de regras, de valores morais e tudo mais, não serão por histórias ou por lição de moral. Então, uma concepção empirista de mera transmissão, ingênua, assim, de muitos professores. Eu falo porque eu fiz isso. Eu já tive esse período de ingenuidade pedagógica, né? Eu prefiro achar de ingenuidade pedagógica. Então, eu preciso, sim, me munir de estratégias, de procedimentos que sejam coerentes com aquele tipo de sujeito que eu quero formar. Né? Então, se a escola está propícia, se ela está realmente empenhada em formar pessoas autônomas, solidárias, pessoas resilientes, pessoas que tenham, que sejam respeitosas, precisa partir de onde? Precisa partir da própria escola. Eu falo toda a comunidade escolar. E aí eu acho que vem à tona, Maria, algo muito importante, que eu acho que é até um dos assuntos que eu acho que precisa ser muito discutido, é a questão da parceria escola-família. E que hoje, nessa convivência de aulas remotas, os alunos estão tendo aulas remotas, estão recebendo em casa sacolinhas de atividade, essas situações, muitas vezes alguns pais eles reclamam. Outro dia eu estava conversando com a moça que me ajuda aqui em casa, ela me colocando que na cidade que o filho dela trabalha, que ela mora numa cidade vizinha, não vou falar qual, o filho dela recebeu uma prova, uma avaliação para ser feita na educação infantil. Por quê? Aí ela foi perguntar, como? Porque a professora tem que fazer uma avaliação. Mas olha o que isso mostra para a gente, a fragilidade da parceria escola-família, né? O quanto é frágil, o quanto que tem que, né? Quando você fala que o pai vai reclamar, porque esse pai não conhece a escola, ele não conhece os princípios norteadores da escola, né? O pai, ele vai, se é uma escola pública, ele matricula por direito. Se é uma escola particular, muitas vezes ele acaba matriculando porque, infelizmente, ou por status, alguns até por crença, por acreditar naquelas ações educativas, né, que a escola valoriza. Então, nós temos, sim, a escola, seja pública, seja particular, ela precisa rever, né, a questão da parceria escola-família, isso é uma coisa. A questão dos procedimentos do professor, a questão da coerência. Né? Então, não é por uma historinha, não será por procedimentos de lição de moral ou de punições, de sanções coercitivas, que eu vou realmente educar a minha criança. Aí voltamos para o conceito de competência. Então, aí a base ela traz as competências gerais para a educação básica. Ah, Andréia, mas a educação infantil não trabalha com competência. Então, nós não trabalhamos com as competências gerais? Sim, nós, porque para a educação básica, desde a creche, desde 0 a 5 anos e 11 meses. Ah, mas como que eu trabalho? Nós trabalhamos com o conceito das competências gerais, tanto quanto espera-se que trabalha o ensino fundamental e o ensino médio. Né? Então, nós temos, sim, algumas editoras que estão se apropriando, apostila de competência socioemocional, projeto de competência socioemocional, temos. Pode ser até legal, mas não é só isso. Isso não, atividades isoladas não garante o desenvolvimento, porque são competências, não são meras habilidades. Essa é a diferença.
Então, na educação infantil, mais ainda clama pela necessidade de ter um ambiente que seja propício ao desenvolvimento daquelas competências. Desde a creche, o professor, os educadores que estão ali com a minha criança muito pequena, com o bebê, eles estão iniciando, dando ponto de partida para o desenvolvimento dessas competências. Por meio do quê? Por meio dos vínculos afetivos que ela está estabelecendo com ele, né? Então, essas experiências, elas vão provar e comprovar que elas vão refletir para o resto da vida do ser humano. Nós temos aí uma pesquisa muito interessante que traz vamos colocar assim, a prova, né, de quanto um ambiente ele muda, sim, o desenvolvimento total do sujeito. A pesquisa do David Heckman, né, quem não conhece, ele é um economista. Olha lá, um economista que trouxe para nós, né, para o mundo inteiro, uma pesquisa que colabora com nós, profissionais da educação infantil, principalmente do 0 a 3, ele comprovou por A mais B cientificamente, a partir de um projeto, provando as crianças que vivem em um ambiente realmente eficaz, um ambiente que vem aí ao encontro de uma qualidade de relações afetivas, do trabalho cognitivo, tudo aquilo que realmente, né, um ambiente, espaço, tempo, tudo aquilo que realmente possa legitimar, né, todas as dimensões que possa legitimar um ambiente de qualidade, ele provou que essas crianças, elas têm, sim, uma maior possibilidade de ter um sucesso na sua vida, até mesmo econômico. Até mesmo sucesso não apenas na aprendizagem, mas um sucesso na sua vida de forma geral. Então, a importância de que esses ambientes educativos na educação infantil, eles sejam ambientes realmente propícios ao desenvolvimento dessas competências. Enxergar que essas competências, elas, vamos pensar, se ela é estrutura, se é para a educação básica, ela vai fechar lá no ensino médio. Talvez nem, né? Porque nada está pronto, nada está acabado, né? O professor Fernando Becker fala isso, né? Nada está pronto, nada está acabado. Estamos aqui aprendendo, discutindo, estabelecendo novas relações. Então, essas competências nós vamos desenvolvendo a vida toda. Né? E o que nós precisamos é viver, aí depois nós vamos falar sobre esse conceito de resiliência, viver situações que muitas vezes vão provocar na gente até uma força contrária, até do que a gente pode, e aí nós vamos ter que nos adaptar, né? Transformar, mudar, modificar para reajustar as coisas para realmente voltar à normalidade, né? E essa normalidade nunca vai ser a mesma de antes. Né? Aí nós temos a teoria de Jean Piaget que mostra, né, todo o processo de equilibração, quando nós retomamos, nunca vai ser igual, né? Jamais vai ser o mesmo. Né? Então, Piaget já dizia isso lá em 1930 para nós. Né? Então, essa capacidade que nós, seres humanos, temos, que nós precisamos nos apropriar e estar levando com a nossa postura como professores. Então, volta lá. Né? Senão eu me destrincho na conversa. Aí vem a base e traz as competências gerais, são 10 competências gerais, todas são importantes. Né? Às vezes as pessoas, projeto de vida para a educação infantil, vai falar para as crianças, vai aprender, o que você vai ser quando crescer? Não, não é isso. Né? Projeto de vida, você pode até trabalhar com as crianças a importância das profissões que tem dentro da escola. Né? Se faltar merendeiro, o que vai acontecer? Mas não é bem assim. Então, o quanto é importante que os professores eles se apropriem das ementas, né? O que é a competência, para que serve, o que eu preciso. Então, as competências serão sempre a postura do professor.
né? A maneira como o professor interage no dia a dia, no fazer cotidiano, né? E que essa postura do professor vai refletir consideravelmente no desenvolvimento daquela competência. Bom, aí... Perfeito, né? a situação é perfeita. Uhum. Né? Aí eu tenho as competências socioemocionais. Né? Aí, ó, já chegamos nas socioemocionais. As competências socioemocionais, elas se englobam, elas estão conectadas com as 10 competências gerais. Algumas mais, outras menos. Mas eu não posso deixar, por exemplo, de pensar que eu estou trabalhando com conhecimento, com pensamento científico e criativo, eu não estou trabalhando uma competência socioemocional, né? Porque, afinal de contas, a criatividade está totalmente correlacionada com o aspecto afetivo, do querer fazer, do estar motivado. Então, quando eu falo de competência socioemocional, eu estou falando do âmbito social e emocional. Né? Então, a educação, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, ela vem trazer para nós a superação, ou melhor, a dicotomia que muitos ainda fazem da inteligência com a emoção. A inteligência com o afetivo. Né? Então, nós temos ali a importância do professor estar conectado com essa dimensão intelectual, está totalmente correlacionada com a dimensão afetiva. Né? Então, a moral, a dimensão afetiva pressupõe ali a inteligência. Então, nós temos aí N exemplos de altas, né, habilidades, inteligências, no entanto, um comprometimento moral, social, sem comentários, né? Nós temos isso todos os dias, quando abrimos jornais, às vezes até com as pessoas que estão ao nosso entorno, com o qual a gente convive e tudo mais. Né? Então, não significa, mas o que eu preciso enxergar é que essa relação, né, de inteligência, da inteligência com o aspecto afetivo, precisa ter, né, o professor precisa conhecer muito bem as características do desenvolvimento da criança para que essas, né, até mesmo as expectativas que muitas vezes ela tem da criança, ela seja uma expectativa coerente com aquilo que a criança possa dar, né? Então, com certeza, as competências socioemocionais, elas vão impactar na aprendizagem da escola, na aprendizagem dos conteúdos, no desenvolvimento ali da escolaridade, ou mesmo na saúde e tudo mais. Então, falar, em termos gerais, né, vamos lá, tentar concluir essa ideia, a competência, voltando. Se a competência é essa capacidade de mobilizar, de organizar conhecimentos, habilidades e tudo mais, eu vou, nas competências socioemocionais, eu vou buscar promover um ambiente que seja intencional, tem que ser intencional, porque o professor tem que estar consciente que aquilo, eu nem às vezes eu ouço assim, eu nem não tinha percebido. Né? Não, eu preciso estar. A intencionalidade, ela precisa, sim, estar ali, porque ela vai impactar muito mais nessa aprendizagem, seja do âmbito de cognitivo, seja também a aprendizagem socioemocional. Então, quando o professor, por exemplo, ele acolhe as singularidades dos seus alunos, ele acolhe aqueles que têm mais fragilidades, mais dificuldades, ou aqueles que têm maiores potencialidades, de uma forma que realmente, quer dizer, uma prática diária, em metodologias que vão realmente ao encontro de cada um, com a individualização, não o individualismo, né? Com essa ideia de eu ir ao encontro de cada um, né? Para que essa minha criança, com esse passar do tempo, né, no desenvolvimento das competências socioemocionais, ela possa
se abrir para o novo, quer dizer, estar, né, ter a autoiniciativa, ela ter a autonomia, né, que é um dos grandes propósitos da grande maioria dos projetos políticos pedagógicos das escolas, né, a questão da autonomia, do autogoverno da criança, as relações interpessoais, o engajamento social, ele seja realmente agregado de amizade, de amabilidade, né? Que as pessoas se queiram bem, apesar das diferenças, que elas se queiram bem, que elas consigam ali realmente estabelecer relações positivas, mesmo em situações de conflitos de ideias, de opiniões, de desejos e tudo mais. E a resiliência. Né? Aí nós chegamos no nosso tema de hoje. A resiliência, seja ela emocional, né, e tudo mais, que a resiliência, ela vai ajudar o sujeito a administrar os sentimentos, principalmente nesse caso de ansiedade, e outras situações de raiva, de insegurança e tudo mais, que ela consiga ir além, que ela consiga superar. Então, o que é a resiliência? A resiliência, ela é um conceito que vem da física, né? Ela vem lá da física, que é aquela ideia do elástico. Lembra aquele elástico? Elástico de banco, elástico de algodão, seja o que for. É essa capacidade que o material sofre mudança e ele volta. Então, a física trouxe. A psicologia se remeteu à física com essa ideia do ir e vir. Então, a resiliência na física, ele volta no estado anterior. A psicologia fala que nós, humanos, não. Peraí, nós podemos voltar, mas não igual como antes. Então, essa resiliência emocional, ela vem com a ideia de eu conseguir me fortalecer a partir das mudanças que o ambiente irá me provocar. Então, como eu vou lidar? Tá. O que eu queria só destacar rapidamente, André, é o seguinte, que o professor, nós adultos não tivemos na nossa formação esse foco da escola. A educação das emoções era algo que ninguém acreditava, nem passava. O desafio aí consiste no professor também aprender junto com as crianças, porque nós precisamos dessa alfabetização emocional tanto quanto as crianças. E as crianças têm uma flexibilidade para suportar a diferença muito maior do que a nossa. A intransigência, a falta de respeito, a individualidade, o individualismo, esses são aspectos da inteligência emocional, não são tão positivos, né? Aprendidos com os adultos. Então, a gente precisa olhar a criança e saber o que eu posso aprender com ela, para eu também mudar. Porque é necessário. Se eu tenho uma das competências, por exemplo, a competência empatia e cooperação, eu tenho lá, eu só vou realmente favorecer que os meus alunos, que as crianças, os bebês, eles sejam empáticos, né? Que se eu for empática, se eu valorizar a empatia, se nós tivermos um ambiente, um professor, um educador que ele não tem a sensibilidade pedagógica de perceber, né, de estar em sintonia com os sentimentos, sejam eles sentimentos de tristeza, de pânico, de medo, sentimentos que muitas vezes, né, sejam de angústia ou sentimentos de ordem física,
né? De ordem física, né? E se o professor não tiver o respeito à criança, né? Por exemplo, lá na creche, até na hora da troca, a forma como eu vou fazer, né? Me impor ali com a criança, ou na hora que eu for limpar o nariz dela, que eu vou ajudar a fazer a sua higiene, seja nesses momentos de cuidados, né? Vamos dizer assim, mais explícitos, seja em momentos de educativos mesmo, de aprendizagem, uma roda de conversa, uma criança que não está ali muito ligada, está cutucando o outro, está pentelhando, né? Porque tem aquele 500 watts de potência que tira a gente do sério, né? E tudo mais, mas espera aí, né? Eu preciso, se eu começar a ir na contramão desse sujeito, ele vai vir, né? Ele vai se armar contra, né? Às vezes eu brinco com as meninas assim. Gente, tem crianças que eu imagino assim, eles ficam a noite inteira pensando como eu vou fazer para pentelhar aquela professora. Eu acho que sim. Eles arquitetam, né? Eles são engenheiros de tirar a gente do sério, né? De tirar a gente do chão. Né? E aí eu falo, gente, nós precisamos respirar, né? Contar até mil. Né? Precisamos ter. Eu sou o mantra, né? Eu sou o adulto da relação. Gente, isso não é fácil. Então, nós falamos, não, né, não. E, ó, vou falar uma coisa. Estou falando da relação ali professor-criança, aluno e tudo mais. Agora, eu, como professora também, não penso que eu também não sinto. Eu sou adulta. Não. Eu sou mulher acima de 20 anos, tá? De 20 a 70 anos. Então, essa necessidade desse autocontrole, né, não é fácil. A gente perde a estribeira, né, chuta o balde, né, é perdoável. Mas a gente precisa também nessa situação. Aí que nós vamos usar a resiliência, né? Putz, escorreguei. Eu preciso retomar isso, reconstruir posturas, reconstruir laços, reconstruir vínculos, para que realmente eu possa manter ali a harmonia das relações interpessoais. Né? Então, falar de resiliência, né, dar lugar a esse conceito da flexibilidade dos sentimentos. Né? Não, nós não fomos muito educados na natureza humana em estarmos flexíveis às pessoas, estarmos flexíveis às situações. Né? Então, as coisas parece que as pessoas ainda se mostram muito egocêntricas, muito, né, ao complexo do egocentrismo, né? Não é só no período pré-operatório, mas é da vida, né? E isso se pendura, né? Essa coisa que todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que achar que eu estou correto e tudo mais. Então, o quanto, né, nós temos ainda muito a evoluir como seres humanos em relação a isso, né? Ideia, então, duas coisas. Nós temos 10 minutos e a Andréa Cantelli, ela está fazendo aqui uma observação, né? Andréa Cantelli ou a Valéria Cantelli. Ah, ela tá aí, eu não vi. Tá. Valéria Cantelli. Ela faz a seguinte observação. A partir dessa competência socioemocional, né, quem sabe, aí os professores possam repensar o currículo fechado que tem sido praticado, né? E nessa linearização objetivo-conteúdo, né? Quando você repensa para si essa condição objetivo, conteúdo, habilidade, competência, fica muito difícil de aplicar uma educação que envolva a globalidade do indivíduo. Eu preciso ir além de conteúdo, eu preciso ir além, eu preciso entender a necessidade. Fala. Então, aí voltamos lá naquela nossa velha e tradicional conversa que tudo, o ponto de partida é o conceito de infância. Se a escola, se a equipe de professores ainda tem essa visão, né, de que a criança é um sujeito que vai estar ali e tem que aprender,
né, que não é um sujeito competente, ativo no processo de aprendizagem, ele vai ter ainda essa ideia de que um currículo ele precisa ter conteúdos, ele precisa ter expectativas de aprendizagem, né? Então, o quanto isso nos preocupa, né? Porque você fere, você vai totalmente, você atropela essa criança, pelo menos que a base está tentando falar para a gente com poucas palavras, né? Porque é uma base para ajudar a construir o currículo. E a base ela teve que ser o máximo possível. Essa foi a grande dificuldade que eu e a Jussara, né, que construímos ali a redação final, junto com a equipe gestora, tentar buscar elementos o mais neutro possível, porque nós temos uma Constituição Federal que legitima a autonomia de todas as escolas, né? A autonomia pedagógica. Então, às vezes, nós ouvimos críticas contra a ABNCC na educação infantil, a terceira e quarta versão. Mas, espera aí, será que, se eu estou falando de um Brasil, que tem vários Brasis, que conta com N metodologias de ensino, eu também preciso começar a respeitar deles aí. Então, essa é a grande dificuldade das pessoas interpretarem e se descentrarem em relação ao conceito do que é uma base nacional comum curricular. Aí o currículo, aí nós chegamos aí, né, na fala da Vá. O currículo ele tem essa autonomia. Só que esse currículo ele só vai ser vivo nessa sintonia do conceito de infância se o currículo versar ações educativas, articulada lá com os objetivos de aprendizagem, ações educativas que sejam realmente propícias e que valorizem o desenvolvimento de todas essas competências, né? Então, não adianta você ter, né, um currículo que venha descrito conteúdo habilidades, por exemplo. É totalmente contrário a esse conceito de infância. Agora, se eu tenho um conceito de infância diferente, aí nós não podemos falar nada, né? Aí, realmente, ele está indo no direito dele, na autonomia pedagógica que a LDB oferece a todas as escolas. Assim como nós temos aí algumas escolas que utilizam o sistema apostolado desde o berçário, né? Ela tem essa autonomia pedagógica, no entanto, o conceito de infância é outro, é diferente desse que nós estamos falando aqui, né? Bom, voltando lá na resiliência, né, só mais um pouquinho, né, então, o quanto é importante, por que esses ambientes resilientes? Vamos pensar lá, como que a educação infantil ela pode realmente favorecer que o ambiente ali ele seja constitutivo desse fazer resiliência, de fazer a resiliência nesse processo, desde o berçário, né? Vamos pensar na educação básica como um todo, né? Então, eu preciso enxergar o desenvolvimento integral, né? Eu preciso apreciar e aceitar todos os meus alunos, independente das respostas que ele me der. Eu acho que isso é importantíssimo. A forma, né, o clima dos relacionamentos, né, não é um ambiente coercitivo, um ambiente tenso, um ambiente que as crianças se aprontar alguma coisa da natureza da infância, que ele não vai ter medo se o professor vai colocar de castigo, se vai levar para a diretoria, etc. A importância de mostrar e valorizar o respeito, reforçando aí, consequentemente, o desenvolvimento da autonomia do aluno, né? O elogio, sim, em relação ao que ele faz, tanto aos êxitos e a comunicação, a forma como o professor se dirige, até mesmo nos fracassos, né? Então, temos aí a teoria que o Joseph Puig traz. Os êxitos e fracassos, a forma como que os adultos que cerceiam, que estão ali ao lado da criança, vai refletir na personalidade moral desse sujeito. Então, seja no êxito, seja no fracasso, como é que nós estamos reagindo às nossas crianças? Quando eles voltarem lá para a escola, como que nós vamos reagir?
Né? Outra coisa muito importante nas relações é a importância do bom humor do professor da educação infantil. Né? A resiliência clama por isso. Ela clama por pessoas que sejam festivas em relação a tudo que acontece. Aconteceu algo de trágico, terrível, tá, eu não vou ficar dando risada, mas eu não posso me dar aquilo como, ai meu Deus, vamos morrer, vai morrer todo. Vamos, infelizmente vão morrer, vamos, mas vamos, o que, que nós vamos fazer para não acontecer isso? Né? Então, o professor, nós vamos ter assim, que ter um olhar muito atento. Eu acho que nesse retorno das nossas crianças, a forma como eles vão reagir, né? Então, nós temos crianças que pode vir a se recusar a ir à escola, né? Nós temos crianças que podem, sim, modificar comportamentos, porque eles vieram de uma longa rotina diferente, muito maior que férias, muito maior que férias, né? Nunca, nenhum professor teve tantas férias assim, nem nós não sabemos como nós vamos estar, né? As crianças podem, sim, apresentar comportamentos até de hiperatividade, inquietos, dificuldade de se relacionar, né? Isso tudo, gente, isso tudo, eu vou precisar de um professor altamente empático, voltando lá. Um professor com uma paciência gigantesca, né? A humanização, voltando aí, né? Realmente voltada para essa criança que vem de um ambiente, de um tempo muito, muito maior, né? Tá, eu vou terminar. Então, eu preciso estar consciente do meu papel. Né, consciente que essa resiliência, né, nós chamamos até de macrocompetência, porque ela é uma micro, ela está lá, um braço das competências socioemocionais, que vai nos ajudar, né, que vai precisar, aí, a partir de uma postura resiliente também do professor, para que a criança saiba lidar com as emoções, lidar com a raiva e tudo mais. Né? Então, eu preciso propor um ambiente, estar preparado também para a questão da tolerância. Né? Olha a Nádia aí, né? Podendo chamar a Nádia para vir conversar com o pessoal. Nossa, boa ideia! Eu acho que vai ser algo, um tema assim, emergencial para nós falarmos sobre tolerância. Né? Para que as nossas crianças possam retomar os vínculos afetivos com a gente, com os professores, né? Fortalecer a autoestima, pensar que as coisas vão ser gradativas, para que eles possam realmente se constituir e expressar sentimentos e pensamentos. Né, em relação a tudo que eles vivenciaram. Aí sim, eu acho que nós vamos conseguir retomar e reconstruir as relações com as nossas crianças pós aí pandemia, nesse caos aí, que sei lá, como que vai ser, né? Então, o isolamento, ele tem por sua própria natureza, né, esse afastamento social. E aí? Né, como que nós vamos viver um momento que nós jamais esperávamos passar, né? Uma doença que se tornou aí, que é letal e que atingiu o mundo inteiro com uma baita insegurança. E aí nós vamos ter que ser resilientes e enxergar a criança como resiliente. E a criança sim, o ser humano é capaz de ter essa resiliência. Só que ele precisa de um ambiente que seja propício ao desenvolvimento dessa competência. Né? E não, sabe, uma ingenuidade pensar que é uma historinha, que é uma palavrinha, um beijinho que vai adocicar, mas é um longo processo e é algo, gente, inesperado. Bom, é isso, Maria, que eu tenho para falar. Eu espero de coração que sejamos muito resilientes, né? Com muita paz, com a esperança de que nós vamos sair dessa diferentes, né? Diferentes, mas principalmente evoluídos, né? E tanto no âmbito de conhecimento, de mais uma doença, infelizmente, mas de vida, de relações interpessoais, que vocês possam realmente acolher a todas as crianças
com as suas singularidades, com as suas potencialidades. Um beijo, é isso. Andréia, muito obrigada. A gente tem que fazer outra live, né, gente? E agora, o pessoal que estava falando que estava cortando, daqui a pouco eu coloco no IGTV e vou colocar também no YouTube. Então, vocês fiquem tranquilos, porque o meu áudio aqui, junto com a Andréia, saiu normal. Então, vai ficar legal. Amanhã a gente tem uma live com a Eleusa, outra profissional muito legal, né? Mas, Andréia, eu vou terminar agradecendo a todo mundo e principalmente a você por estar disponibilizando o seu tempo. E a gente marca outra live, certo, gente? Manda os coraçõezinhos aí para a Andréia para incentivá-la. Um beijo muito grande, faltam 20 segundos e a gente já vai encerrar. Vamos nos cortar, não tem jeito, ó. Beijo para todos vocês. Andréia, um beijão. Beijão, obrigado, Maria. Tchau. Eu que agradeço.